Bem, nosso trabalho de hoje então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, as instruções dos Espíritos. Nós vamos entrar no item número 2, a virtude. Então, continuando aquela sequência de temas relacionados com o trabalho de perfectibilidade, tchau Miriam, beijos, o trabalho de aperfeiçoamento que todos nós estamos realizando. Então essas orientações vêm para nós como sendo o direcionamento, o apontamento para esse nosso objetivo maior. Nesse nosso estudo de hoje, então, a virtude é uma mensagem assinada por François Nicolas Madeleine, o nosso conhecido Cardeal Morlot, que trouxe para nós duas mensagens importantes. Essa sobre a virtude e depois falando sobre superiores e inferiores, das características dos seres, dos espíritos, aqueles que se encontram numa condição superior, seja em que área da nossa vivência for, numa área social, numa área financeira, acadêmica, de saúde, de intelecto, não importa qual seja, e os inferiores. E ao mesmo tempo também chamando a atenção para aqueles que se consideram superiores e aqueles que se colocam numa condição de inferioridade. Mas vamos falar da virtude. Traz para nós aqui uma mensagem de reflexão bastante importante, porque as virtudes são o conteúdo fundamental dos ensinamentos de Jesus, trazidas através do seu Evangelho. Aí nós vemos então um manual de conduta permeado de elementos virtuosos, falando sobre a nossa conduta diante das mais variadas situações, não necessariamente através de palavras instrutivas, de uma forma direcionada para esclarecimento, mas só mostrando para nós uma conduta natural no dia a dia que já mostra, já reflete as virtudes que foram conquistadas por esse espírito, ou por aquele espírito, no caso Jesus. Porque, de um modo geral, ao estudarmos os evangelhos, nós sempre observamos aquilo que Jesus fala dentro daquele cenário, ele sentado numa posição um pouco mais alta e todo mundo sentado em volta ouvindo o que ele fala. Então os nossos aprendizados acabam vindo nesses momentos instrutivos em que ele para transmitir uma instrução. Quando ele conta uma parábola, quando ele traz para nós, faz um sermão, a ideia de sermão, ela tem ali duas conotações que a gente acaba desvalorizando. Uma, quando fala de um sermão dentro de uma instituição religiosa. E aí então de imediato vem para nós aquela característica de um discurso maçante, de um discurso decorado, de um discurso antigo, e a gente acaba não percebendo, não prestando muita atenção. Então é um sacerdote, um religioso, que está fazendo um sermão. Então a gente já começa a imaginar aquela imagem que de um modo geral acaba não agradando muito. Imagina que você vai a um casamento, numa igreja, e aí então no meio do casamento o padre começa a fazer aquele sermão. E de imediato já começa a se perceber a impaciência das pessoas. Então o sermão tem inicialmente essa característica religiosa que tira o seu valor, porque ninguém presta atenção no seu conteúdo, mas só o fato de existir aquele momento já desanima a maioria das pessoas. E o outro sermão é sempre aquela repreensão. Quando eu chegar em casa eu vou ouvir aquele sermão do meu pai, quando chegar em casa eu vou fazer aquele sermão,
para poder educar e coisa e tal. E nós não percebemos exatamente o seu real sentido. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus estava ali rodeado de pessoas e simplesmente transmitindo os seus ensinamentos, transmitindo o seu conhecimento através de um sermão. Então essa palavra precisa assumir o seu real, o seu verdadeiro sentido, para que a gente tire aquilo que aparentemente representa e preste atenção exatamente no seu conteúdo. Então Jesus fazia ali vários sermões, transmitia vários ensinamentos. Então são esses momentos que para nós são os mais valorosos, são os mais valiosos. Mas, quando nós pegamos a história de um espírito como esse, nós não estamos cansados de ouvir falar que o exemplo é aquele que mais ensina, que mais instrui. Então, quando nós falamos de exemplos, basta ler a história daqueles momentos vividos por Jesus e observar exatamente o modo como ele se comportou. Que para quem tem olhos de ver, utilizando, né, a própria expressão utilizada por Jesus, se nós olharmos do modo como ele se comportou, ali se encontra para nós a maior instrução. Porque sim, nós precisamos da teoria para poder ter um conteúdo onde nós podemos nos basear. Mas muito mais do que esse conteúdo é a forma de se comportar. E aí então nós temos não apenas Jesus, mas vários espíritos virtuosos que viveram no nosso meio, que assumiram um estilo de vida que nada mais era do que a representação mais pura, a representação mais clara das virtudes. Quando nós falamos desses espíritos que se destacaram, que se tornaram ícones das filosofias morais, não necessariamente religiosas, né? Porque a gente lembra que Platão, por exemplo, muito pouco falava sobre a religiosidade ou sobre religiões. Mas Platão falava exatamente sobre a conduta do ser humano na sua vida, na sociedade, né, enquanto um membro dessa instituição. E aí então, através das suas instruções, de uma filosofia que nós podemos chamar de uma filosofia humanista, ele trazia então orientações e instruções de grandes virtudes. Então, esses espíritos que se tornaram essa referência, naturalmente são aqueles que mais se destacam. Mas no nosso dia a dia, nós encontramos aqueles que também demonstram virtudes. São pessoas que trabalham ao nosso lado, nos nossos empregos. São aqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos círculos de amigos, das instituições religiosas onde nós trabalhamos. Então, esses espíritos estão no nosso dia a dia, ombreando conosco, né, nas nossas atividades, nas nossas rotinas diárias. E, se forem bem observados, se tornam para nós também grandes referências. Então, quando nós falamos em virtudes, de imediato nós procuramos aqueles que apresentam um alto grau de valores. Só que, na verdade, nós podemos entender que, junto com as virtudes, dentro do nosso grau evolutivo, nós encontramos também as falhas. Porque, inicialmente, nós somos motivados, nós somos mobilizados pelo nosso instinto. É o instinto de sobrevivência que fala mais alto. Então nós agimos impulsivamente, agimos instintivamente em busca da nossa segurança, em busca do nosso bom modo de viver. Então algumas vezes assumimos uma postura um pouco mais egoísta, um pouco mais agressiva, um pouco mais intempestiva, porque nós agimos pelo impulso, e quando se age pelo impulso, poucas são as reflexões que nós fazemos
Na verdade, nós agimos e depois pensamos nas consequências. Então, isso faz parte da nossa natureza, faz parte dessa nossa trajetória evolutiva. Nós começamos de uma forma primitiva e vamos então amadurecendo com o passar do tempo, adquirindo novos valores, tendo maior compreensão, modificando as nossas condutas, modificando as nossas ações. E então esse amadurecimento vai claramente refletindo no nosso modo de viver. Saímos daquele estágio mais primitivo, entramos depois naquele estágio mais racional e finalmente encontramos aquele estágio mais sentimental, com sentimentos mais nobres, com sentimentos mais elevados. E nesse caso, a gente lembra que quando nós saímos do impulso, do instinto para entrar na razão, essa razão começa a nos colocar naquela condição de seres calculistas. Não o calculista no sentido negativo, como nós vemos hoje no nosso cotidiano. O indivíduo é calculista, ele procura sempre saber quais são os benefícios que ele vai adquirir, coisa e tal. Não nesse sentido. Mas a razão nos permite fazer esses cálculos, nos permite fazer essas análises, para saber exatamente o que aquilo vai nos trazer de positivo, de negativo. Nós então analisamos as nossas ações, as nossas atitudes, para saber exatamente, pensando desse lado positivo, se aquela conduta que nós estamos tendo vai trazer para nós o resultado que nós esperamos. Para nós que adotamos essa postura sempre progressiva, sempre produtiva, cada vez que nós falamos alguma coisa, que nós pensamos, a forma como nós agimos, nós já pensamos, será que isso é certo? Será que isso é errado? Começamos então a fazer as comparações, a utilizar aquela nossa tabela de valores para saber exatamente se o modo como nós estamos agindo está dentro daquele padrão, se está fora do padrão. Tudo isso são cálculos. Tudo isso faz parte de reflexões que nós fazemos o tempo todo para poder analisar e medir as nossas ações. Sempre em busca daquilo que é o mais positivo. Aquele que faz cálculos apenas de uma forma egoísta, aquele que é realmente egoísta, calculista, dentro do sentido mais popular, ele ainda se encontra naquela faixa limitada do seu egoísmo, do seu individualismo. Não é desse caso que a gente está dizendo. Isso já mostra claramente o egoísmo aflorando e muito pouca virtude. Mas a gente fala daquele calculismo positivo, aquele calculismo das reflexões, das análises que nós fazemos. Então o impulso age intempestivamente. Ele não mede consequências, ele simplesmente faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Faz aquilo que ele tem vontade de fazer. Aquele que entra na fase da razão é mais analítico. É mais, como eu disse para vocês, mais calculista no sentido positivo. E aquele que entra no campo dos sentimentos mais elevados, ele não precisa fazer cálculos. Ele não precisa pensar no certo ou no errado. Será que eu estou agindo certo? Será que isso vai dar certo? Será que eu estou prejudicando alguém? Será que eu estou me prejudicando? Aquele que já alcançou esse estágio mais elevado do sentimento, ele age de uma forma tão natural, exatamente por ter todas as virtudes já afloradas. Ele quase que por reflexo já sabe aquilo que não deve fazer. Nós ainda temos aquela oscilação entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre a virtude e a imperfeição. Aquele terceiro estágio mais avançado já ultrapassou essa fase do aprendizado. Já é um espírito que já atingiu aquele grau de maturidade e não tem medo. E daí então, como nós conversamos no nosso encontro anterior, o livre-arbítrio já se encontra plenamente desenvolvido. Um espírito que tem plena liberdade de ação, sem nenhum risco de cometer um erro e sofrer as suas consequências. Para aqueles que ainda são frágeis, nessa busca de aperfeiçoamento,
acabam inevitavelmente, uma hora ou outra, caindo numa cilada. Uma cilada emocional, uma cilada sentimental, uma cilada das provocações e tentações que a vida acaba oferecendo. Então ele procura fazer certo, mas infelizmente acaba errando, porque nem sempre encontra aquele cenário perfeito. Ele age certo numa situação, de repente na outra ele repete aquela mesma ação, mas acaba depois errando porque o outro não corresponde. Então a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, exatamente porque nós estamos ainda numa fase de ajuste, numa convivência dentro de uma sociedade. E esse ajuste faz com que nós, através daquelas máscaras sociais, nos comportemos de uma forma X numa determinada situação, diante de determinado grupo, e de uma forma Y quando nós mudamos de cenário. Então nós procuramos nos ajustar sempre para fazer com que nós sejamos aceitos, para poder agradar mais, para poder fazer parte daquele grupo de uma forma harmoniosa. Então o modo como eu me comporto com um lado, eu não consigo me comportar do outro. Então eu vou tentando sempre me adaptar. Só que essa adaptação acaba trazendo para nós alguns problemas. Porque algumas vezes eu tento me comportar da mesma forma em grupos diferentes e a coisa acaba complicando. Então isso faz parte desse nosso estágio. Bom dia, professor. Bom dia, Xanri. E bom dia, fraterna. Bom dia, pessoal. Então nós acabamos cometendo ali algumas falhas e sofremos por isso. Aí nós voltamos então para aquele nosso encontro anterior, quando nós falamos sobre as nossas personalidades dentro do nosso mundo. Temos aquela personalidade familiar, aquela personalidade profissional, aquela personalidade religiosa, múltiplas personalidades para fazer com que nós tenhamos uma vida tão feliz, tão tranquila quanto possível. Nós não conseguimos ainda unificar todas elas. A partir do momento em que nós nos tornamos um diante de nós mesmos, esse nosso comportamento ele não oscila. Pelo fato de eu ter alcançado um nível de conquista de virtudes mais elevado, eu posso me comportar da mesma forma em todos os ambientes, que eu não vou ter essa preocupação de me transformar para agradar os outros, porque o meu compromisso já saiu daquele campo humano. Ele começou então a entrar naquele campo espiritual, onde a minha consciência já começa a buscar, num nível mais elevado, uma convivência harmônica com Deus. Então eu sou o que sou, porque o meu compromisso é com Deus. E vivendo no mundo material, eu não me importo em querer me adaptar, me ajustar ao modo como as pessoas esperam que eu seja. Então eu me ajusto naturalmente numa comunidade de indivíduos que também buscam essa mesma harmonia superior. E não simplesmente aquela coletividade, aquela semelhança dentro do mundo material. Então estamos crescendo, nós estamos então amadurecendo. Saímos do estágio primitivo, entramos naquele estágio mais racional, que é exatamente essa fase de transição que nós estamos vivendo hoje, o mundo de provas e expiações, passando a ser um mundo de regeneração. E esses espíritos regenerados se caracterizam exatamente pelo nível evolutivo em que se encontram. Mais esclarecidos, mais virtuosos, e esses regenerados, que são exatamente os habitantes de um mundo regenerado, são aqueles espíritos, como o próprio nome diz, já reabilitados. Saem daquela fase de aprendizado através das dores, através das provas dolorosas, das provas forçadas. Nós lembramos sempre que um aluno nunca pede para fazer uma prova. Ele é obrigado a fazer a prova para ser avaliado nas suas conquistas. Então, viver no mundo de provas e expiações para nós é exatamente isso. Uma expiação, quando é aquele trabalho de reparação,
diante do erro praticado no passado, e as provas que surgem para nós para esse teste de caráter, para saber exatamente de que forma que nós aplicamos aquilo que foi conquistado. Aquele espírito, então, que passa por essa fase de provas e expiações já saiu há muito tempo daquela fase mais primitiva que vivia nos mundos primitivos, nos mundos impulsivos, intempestivos, agressivos e tudo mais. Entrando nessa fase de provas e expiações, já mostra aquela característica de um espírito capaz de aprender essas virtudes através dessas experiências de reparação e de provação. Então essa fase é uma fase para nós de reabilitação. Estamos nos ajustando, estamos nos consertando. Entrar no mundo de regeneração, onde os habitantes são espíritos já regenerados, já mostra que as virtudes já alcançaram um grau mais elevado. Só que não é, como acontece na vida acadêmica, uma jornada marcada por um calendário, em que você termina uma fase e depois começa outra. A expiação é a pior parte, né, Tico-Teco? A prova ainda vai, mas a expiação que é mais complicada, porque a expiação traz para nós exatamente a reprovação. A prova é o teste, a expiação é a conclusão. Então, nesse caso, diferentemente do que acontece numa sala de aula, nós não passamos de ano. Nós estamos vivendo uma fase de transição contínua, em que cada dia nós estamos ali conquistando o nosso espaço, conquistando um nível mais elevado. Então, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não é simplesmente passar por uma porta, passar por um portal dizendo estou deixando aquele mundo para viver nesse outro mundo. O espírito vai se tornando, nesse caso, ele individualmente, intimamente, vai mudando as suas próprias características íntimas. Saindo dessa fase de espírito em um processo de reabilitação, para entrar naquela fase de um espírito já reabilitado, já regenerado. E quando ele começa a atingir esse grau mais elevado, ele naturalmente é atraído para aquele ambiente compatível com a sua nova forma de viver. Novos relacionamentos, novas experiências, novos ambientes, algumas vezes no mesmo mundo onde ele se encontra, outras vezes passando por um mundo diferente, quando as suas experiências, ou as experiências necessárias que ele precisa viver, já não estão mais naquele local onde ele se encontra. Daí então nós temos as migrações, ou as emigrações, quando os espíritos saem de um mundo e entram em outro. E nós já vimos isso naquelas entrevistas que Kardec realizou, lá no livro, por exemplo, Céu e Inferno. Os espíritos felizes, né, naquela categoria que nós vimos, aliás, essas entrevistas serão alvo do nosso estudo assim que um dos nossos livros acabarem, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o livro A Gênese, nós entraremos no estudo somente dessa segunda parte do livro, do livro O Céu e o Inferno, estudando todas essas entrevistas, aquelas 64, 65 entrevistas, trazendo espíritos das mais diversas categorias. Mas esses em especial, dos espíritos felizes, mostram aqueles que simplesmente abandonam o mundo dessa característica de provas e expiações em busca de um mundo já regenerado, porque o espírito se tornou regenerado. E essa regeneração se dá exatamente pelas virtudes que foram conquistadas. Na teoria, nós estudamos as virtudes nos livros que tratam sobre moralidade, nos livros que falam sobre valores, nas histórias e nos exemplos que são apresentados. E aí então nós vemos ali quais são as virtudes. São as mais variadas, né? São muitas que nós aprendemos. Caridade, paciência, fraternidade, a brandura,
Jesus trouxe para nós ali praticamente uma pequena coletânea de virtudes, né, ao falar dos seus do Sermão da Montanha. Deixa eu pegar rapidamente aqui só os temas que nós estudamos, só para a gente poder ver aqui. Então nós temos aqui no nosso índice do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos. Então nós poderíamos falar sobre resignação, coragem, tolerância, paciência. Estamos falando de virtudes. Depois ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Fala sobre prudência, humildade. Bem-aventurados os puros de coração. Fala sobre a simplicidade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansuetude, pacificidade, obediência, afabilidade, doçura. Bem-aventurados os misericordiosos. Fala exatamente sobre a capacidade de autossacrifício, a própria misericórdia, o perdão, a indulgência. Amar ao próximo como a si mesmo. Fala exatamente sobre a fé, a caridade, o amor. Fala sobre... Deixa eu ver mais aqui quais são das virtudes que nós temos. Responsabilidade diante do trabalho, o compromisso assumido. Fala dos trabalhadores da última hora. Fala sobre a fé, que é também uma grande virtude. Enfim, fala sobre várias e várias virtudes, vários e vários ensinamentos dentro desse universo moral. E a partir do momento em que nós aprendemos sobre as virtudes, é muito fácil nós aprendermos sobre as nossas imperfeições, que são exatamente aquilo que vem contrário. Se eu falo de caridade, eu falo de egoísmo. Se eu falo sobre coragem, eu falo sobre covardia. Se eu falo sobre a mansuetude, posso falar sobre a agressividade. Então simplesmente nós vemos ali o oposto daquilo que nós consideramos como virtude, como consideramos como moral. Angelino colocou: sair das fases e chegar na regeneração depende de nós. É um trabalho que é um trabalho individual, mas é um trabalho que a princípio não é tão simples como nós imaginamos. Sim, depende de nós, depende do nosso esforço, mas nós vivemos num ambiente, e nós nos encontramos ainda num grau evolutivo, em que nós somos muito influenciados. Então, por exemplo, fazendo uma comparação prática, um espírito reencarna numa determinada família, num determinado ambiente, onde ele tem ali valores, exemplos, educação, condições sociais que satisfaçam as suas necessidades, e o outro que nasce num lugar onde lhe falta tudo. Nasce numa comunidade muito pobre, num país muito pobre, onde ele tem ali todas as necessidades estampadas e não satisfeitas, sofre um mau tratamento, não tem uma educação. O espírito, para saber aproveitar bem aquele luxo, aquele conforto, luxo entre aspas, não é um luxo de riqueza material que eu estou falando, mas aquele conforto todo, ele precisa ter ali uma predisposição para isso, porque do contrário, ele vai utilizar aquele conforto exatamente para desfrutar dos prazeres que ele tanto deseja. E por outro lado, para um espírito sobreviver, suportar todas essas hostilidades desse ambiente com tanta carência que ele reencarnou, ele tem que ter uma força de caráter muito forte. Porque muita gente diz assim: o indivíduo se desenvolve porque depende dele. Então não importa se ele vai nascer pobre ou se ele vai nascer rico, ele vai ser o que ele é. Sim, ele vai ser o que ele é, mas isso vai depender exatamente da força do seu caráter. E a força do seu caráter
vai depender do seu grau evolutivo. Porque são poucos aqueles que, quando nós vemos, por exemplo, nos meios de comunicação, o indivíduo que nasce numa comunidade, ele consegue estudar, ele consegue trabalhar, ele se torna depois uma referência para os outros jovens, para as famílias, para as crianças, que ele foi um indivíduo que conseguiu vencer a pobreza. Esses se destacam pelos valores e pelas suas conquistas. Mas quantos são aqueles anônimos que fracassam? Porque não conseguiram resistir a essas provocações. Ele não tinha uma capacidade própria para poder superar esses obstáculos. Então ele foi vivendo de acordo com a música que tocava, vamos dizer assim. Se por acaso ele era provocado, ele reagia a essa provocação. Se por acaso ele era assediado, muitas vezes ele cedia a essas tentações. Então ele se deixa levar. Eu me recordo de um documentário que foi produzido no Rio de Janeiro, Falcões do Tráfico. Vocês devem lembrar, isso passou na televisão, virou um DVD, um documentário, que foi produzido por um DJ que vivia na comunidade e falava exatamente das crianças que se envolviam no tráfico de drogas. Mostrava crianças de 12, 13 anos de idade que desencarnavam de uma forma violenta em virtude do envolvimento com o tráfico de drogas. Outras crianças que eram entrevistadas davam um depoimento sobre o que elas esperavam do futuro. Muitas delas diziam assim: eu quero ser como fulano. E esse fulano era exatamente o chefe do tráfico de drogas. Então os seus heróis eram exatamente aqueles criminosos. Então essas crianças refletiam claramente o que é você nascer num local de tanta carência. Por exemplo, né, Andréia, dá para ver claramente que basta você conversar um pouco com as crianças e elas vão mostrando os seus sonhos, as suas ambições, as suas necessidades. Nós saímos do Brasil e vamos para países onde existe muita carência, na África, na Ásia, na própria América Latina, e nós vemos ali crianças que vivem aquilo que a vida oferece para elas. Não tem aquela resistência para escolher um caminho diferente. Elas querem ser o que todo mundo é. Então nós vemos assim que essa regeneração depende de nós, não tenhamos dúvida nenhuma. Mas as influências que nós ainda sofremos nesse nosso estágio evolutivo são sem dúvida nenhuma um obstáculo, mas muito mais do que um obstáculo, são provas de caráter que exigem muito de cada um de nós. O Chico até colocou que ainda vai demorar um pouco para a Terra se elevar a mundo de regeneração. E, na verdade, a gente lembra sempre que ser um mundo de regeneração é um processo. Tem aquele provérbio, né, que diz, oriental, que diz que para toda grande viagem, toda grande viagem começa num primeiro passo. Então o mundo de regeneração, ele vai atingir, né, um mundo, para chegar no mundo de regeneração, nós pensamos no ápice que ele chega. Ele já conseguiu se tornar o mundo de regeneração de um modo completo. Mas antes dele ser o mundo completo, ele é um mundo que está passando por regeneração. E é isso que os espíritos nos instruem, mostrando que nós estamos passando nessa fase, só que de uma forma ainda muito inicial. Mas já começou. E nos bastidores, nós temos aquelas informações de tantos espíritos estão reencarnando, espíritos com maior virtude, com maior conhecimento para nos influenciar e nos dar aquele impulso para essa transformação. Aqueles espíritos mais primitivos estão sendo exilados do nosso planeta por não serem mais compatíveis com o estágio evolutivo onde nós nos encontramos. São informações que, para nós, ainda se encontram no campo da teoria, já que nós não podemos comprovar isso, mas é uma questão de fé.
de entendimento, de aprendizado, que nós sabemos que isso está acontecendo. Aliás, um livro que fala muito sobre isso, que eu já recomendei para vocês, um livro bastante interessante, é o livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo, que eu acho que é de autoria do Manuel Filomeno de Miranda. Mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que foi psicografado pelo Divaldo Franco. Nesse livro Transição Planetária, ele traz para nós um relato do que tudo que está acontecendo nos bastidores do nosso mundo em virtude dessa fase de transição. É dele mesmo? Tá joia. E isso tendo como foco aquele tsunami que aconteceu em 2004 lá na ilha de Sumatra, ali na Oceania. Então, aquele é o cenário, e a partir daquele cenário ele traz para nós uma descrição de tudo aquilo que vem acontecendo nessa fase de transformação. Então, quer dizer, estamos nessa fase inicial, nessa fase de aprendizado desse novo percurso, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, mas que já mostra para nós essa característica de mudança. Isso é bastante importante para nós. E todos esses conflitos que nós estamos vivendo, o Braz lembrou ali das guerras, desses conflitos religiosos, os Espíritos falam para nós, bom dia, Isa. Os Espíritos falam para nós sobre a intensificação desses conflitos, exatamente porque nós encontramos nessa fase de mudança. Segundo os Espíritos, são as ações desesperadas desses espíritos ainda endurecidos para tentar manter o status que eles conquistaram até agora. Então provocam guerras, provocam conflitos, procuram desestabilizar essa... Eu não queria usar essa expressão, porque ela acaba sendo um pouco confundida com essas maluquices que a gente vê, mas essa nova ordem que o nosso mundo está vivendo agora. Não essa ordem conspiratória, né, mas essa nova ordem de mudança do nosso mundo hoje. Né? Não apenas, né, o Tico-Teco. O mundo de regeneração completo, certamente nós não veremos isso. Mas o mundo de regeneração que começa, isso está claro para nós ainda. E como eu falei para vocês, não é uma mudança de um ambiente para outro passando por um portal. São mudanças que acontecem naturalmente. A nossa mente, por exemplo, assumindo essa nova forma de viver, já é para nós uma característica de que nós estamos nos regenerando. Por que nós não nos tornamos criminosos? Outros ainda são. Mas pelo fato de nós percebermos que uma parte significativa do nosso mundo começa a pensar de um modo diferente, isso já mostra o início dessa transformação. Quando chegar numa parte mais avançada, certamente nós nos encontraremos então já evoluídos na coletividade. Então essas crises que nós estamos vivendo, principalmente crises morais, que acabam naturalmente trazendo como consequência crises materiais, crises na sociedade, faz parte desse processo de mudança. Então, como eu falei para vocês, o fato de nós entendermos isso como crises já mostra que é algo que não acontece com frequência. O fato de ser uma crise é algo que acontece fora do normal. Mas quando nós vemos o modo de viver natural dessa forma, se pensarmos, por exemplo, que no passado, naquela época descrita principalmente nos textos bíblicos, onde as sociedades viviam de uma forma natural em guerras, quando nós pegamos a nossa história passada nas grandes civilizações antigas e tudo mais, nós teremos ali que eles não viviam em crise. Eles viviam assim. Falar, por exemplo, das conquistas romanas, falar dos conflitos entre todos aqueles povos da Europa, aqueles que eram considerados povos bárbaros, aquilo não era crise. Aquilo era um estilo de vida.
E isso mostra para nós, então, que quando nós entramos na fase das crises, nós vemos que são momentos que desestabilizam. Diferentemente de um mundo padronizado naquele tipo de comportamento. Hoje nós temos a sociedade se mobilizando contra essas crises, contra esse modo de viver. Isso já é uma característica de um grupo de indivíduos que não querem mais viver daquela forma. Isso já é uma mentalidade num processo de regeneração. Então, olhando no passado, o mundo primitivo era um mundo onde as pessoas aceitavam, sofriam naturalmente as consequências, mas aceitavam aquele padrão. Depois nós começamos então a mudar. Através desse aprendizado doloroso de provas e expiações, que também já acontecia no passado, mas era um aprendizado que as pessoas pouco se importavam. Aí então esse aprendizado somado com o maior esclarecimento, com o maior aprendizado, a lição começou a ser melhor absorvida, começou a ser melhor compreendida. E isso fez com que nós começássemos então a frear o nosso modo de viver, ou a frear os nossos impulsos. Porque aí então, assim, por causa das dores que são provocadas, o indivíduo vai naturalmente se educando. Então é um processo de aprendizado difícil, porém necessário, que fez com que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Se nós achamos que o grande problema da humanidade hoje é a corrupção, a desigualdade social, vamos na época dos romanos para a gente ver como é que era. Onde você vivia e morria por uma questão de capricho. Alguém olhava para você e decidia se você vivia ou se você morria. Hoje, aquele que escolhe ou que decide está submetido a uma lei geral que vai levá-lo a um julgamento para trazer para ele um tipo de aprendizado. Olha essa mudança que nós estamos vivendo. Isso faz parte desse amadurecimento em torno dessas virtudes que são conquistadas. Vamos então aqui agora para o nosso texto. Esse texto para nós é do Evangelho segundo o Espiritismo. E o espírito François Nicolas Madeleine, o nosso então cardeal Morlot, um grande religioso da sua época. Então ele trouxe para nós essa orientação. Então nós vamos encaixar essa imagem que nós conseguimos construir através desse nosso bate-papo e encaixar dentro desses textos que são apresentados para nós. Vamos então aqui. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. E, infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Cura d'Armes era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Aqui o cardeal Morlot fala, de Vianney, o Cura d'Armes, fala então de São Vicente de Paulo e tantos outros espíritos. E, curiosamente, nós percebemos que esses espíritos viviam no meio religioso, em especial o ambiente católico, que era dominante naquela época. E aí então, como nós vimos, que de um modo geral, as virtudes se manifestam no indivíduo
principalmente quando ele faz parte de um ambiente religioso. Nós não vemos, por exemplo, como uma pessoa virtuosa de uma forma absolutamente natural, um espírito como Chico Xavier. Você não fala que Chico Xavier era bom pelo fato de ser bom. Nós falamos ele era bom porque ele era um bom espírita. Nós não vemos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá dizendo que era uma mulher de bem. Nós falamos que era uma boa religiosa. E aí vamos citando vários e vários nomes que se destacam na nossa sociedade e, invariavelmente, eles estão envolvidos numa atividade religiosa. Mas, como eu falei para vocês, isso não é uma regra absoluta. Falei para vocês de Platão, que era um filósofo que trazia para nós ensinamentos sobre as mais elevadas virtudes, sem estar envolvido numa questão religiosa. Mas hoje, na nossa atualidade, dificilmente nós vemos uma pessoa de bem se destacando de uma forma ostensiva na nossa sociedade, sem que ele esteja envolvido no meio religioso. Não que o meio religioso seja um poço de virtudes. A escola tem essa proposta, mas os estudantes nem sempre correspondem à lição. Muitas vezes nós vemos no ambiente religioso grandes demonstrações de fraqueza de caráter. Mas aqueles que são virtuosos, de um modo geral, estão envolvidos em atividades religiosas. Ou seja, seria mais ou menos fazendo aquela comparação. Nem todo religioso é bom. Mas, de um modo geral, todo homem bom está envolvido numa atividade religiosa. Olha que coisa curiosa que nós vemos agora. Isso porque as melhores escolas que nós temos hoje de virtude são as escolas religiosas. Mas não colocamos isso de uma forma absoluta. Temos aqueles que se apresentam com grandes virtudes sem necessariamente terem nenhum compromisso com uma instituição religiosa. São professores, são médicos, são pessoas comuns que vivem com suas famílias e demonstram virtudes. E aí você pergunta assim, mas onde ele aprendeu a ser assim? Ele não aprendeu, ele trazia aquilo que ele não aprendeu agora, mas ele trazia isso como a sua bagagem e está vivendo aquilo que aprendeu. Hermes perguntou, né? Platão foi discípulo de Sócrates. Desde 500 a.C. de Jesus teria sido precursor do Espiritismo. É aquela história, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas quando a gente fala em precursor do Espiritismo, o Espiritismo, sendo para nós essa filosofia que traz esse esclarecimento em termos de entendimento sobre a realidade espiritual, sobre filosofia, moral e a prática do bem, todo indivíduo que viveu isso, nós podemos considerar como precursor. Não precisamos dar necessariamente aquela carteirinha dizendo para ele assim, eu te declaro precursor. Nós podemos colocar qualquer pessoa que viveu isso. Esses espíritos, por exemplo, que se comunicaram com Kardec na sua época, direta ou indiretamente, e que se tornaram depois participantes da elaboração da base doutrinária, poderia, mesmo que ele não quisesse, ser considerado um precursor do Espiritismo. Então, em termos de filosofia, de entendimento, certamente os filósofos gregos trouxeram uma grande contribuição. Mas como tantos outros também em diversas áreas, também trouxeram. Vamos então aqui continuar o nosso texto. Falou então sobre esses homens virtuosos, né? Todos esses homens de bem ignoraram ou ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem como absoluto desinteresse, completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Para essa virtude realmente cristã,
e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Essa expressão deslustram, nós falamos de lustrar, que significa polir, deixar mais limpo, e deslustrar é exatamente aquilo que fica mais opaco, mais sujo, mais fosco. Então, todos esses elementos de orgulho e vaidade acabam ofuscando as melhores virtudes. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a aparecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa astutícia. A virtude é uma graça, que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com essa advertência. Mais vale menos virtude na modéstia, do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então ele começa, através dessa mensagem, destacando para nós aquilo que é o mais importante. A humildade de fazer aquele trabalho silencioso. Porque os fogos de artifício ainda são para nós deslumbrantes. Os troféus, as medalhas, os aplausos, os holofotes. A nossa natureza humana, nesse nosso estágio, ainda se deslumbra, ainda que silenciosa, ainda que muito contida, quando se submete, quando se vê diante desses estímulos. Então, inevitavelmente, como eu falei para vocês, o orgulho, hoje nós o entendemos como sendo uma fraqueza de caráter. Nós vemos isso como sendo para nós ainda um defeito muito grave que nós ainda apresentamos. Mas eu sempre lembro também que quando nós fomos forjados no início da nossa jornada evolutiva, Deus nos temperou também com orgulho, nos temperou com egoísmo. Então são ingredientes que fazem parte da nossa natureza, colocado pelo próprio Criador. Exatamente porque naquele estágio inicial onde nós nos encontrávamos, nós dependíamos desses elementos para a nossa própria sobrevivência. Eu tinha que me sustentar, eu tinha que me proteger, tinha que proteger aquilo que me pertencia, porque do contrário, eu seria devorado não apenas pelas feras, era devorado pelo próprio ambiente, pela própria sociedade onde eu me encontrava. O orgulho era aquele ingrediente motivador que fazia com que eu fosse alimentado no meu amor próprio para valorizar aquilo que eu era e valorizar aquilo que eu fazia. Só que com o passar do tempo, vamos dizer assim que o nosso paladar foi se transformando. Aquele tempero picante inicialmente foi se tornando num tempero mais suave, em que nós naturalmente fomos tirando da nossa composição
aquilo que era necessário no início e fomos acrescentando novos temperos para os novos tempos, para o nosso modo de viver. Então o orgulho, em especial, é algo que para nós ainda é importante. Não esse orgulho destrutivo, mas como a gente sempre comenta, eu tenho que ter orgulho por aquilo que eu faço. Porque se eu não me sentir feliz de fazer alguma coisa que eu considero boa, por que eu farei? Se eu não me sentir importante, produtivo e viver de uma forma proveitosa aquilo que eu faço, como é que eu posso lidar com a minha autoestima? Porque a autoestima nada mais é do que a manifestação do orgulho, mas de um orgulho positivo. É mais ou menos igual ao colesterol. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Se eu tirar todo o orgulho que eu tenho hoje, eu vou ser um ser depressivo, eu vou ser um indivíduo sem autoestima, sem motivação para fazer nada. Como é que eu posso sobreviver se eu não tiver algo que me motive a fazer alguma coisa melhor? Só que às vezes, como eu falei para vocês, nessa fase de elaboração que nós estamos agora do nosso caráter, muitas vezes aquele colesterol bom acaba se misturando com o colesterol ruim. Porque o orgulho positivo é aquele silencioso. O orgulho positivo é aquele que trabalha intimamente sem se manifestar. E o orgulho negativo é aquele que quer os holofotes. É aquele que vira como se fosse um pavão. Abre aquela cauda reluzente, brilhante, vistosa, para que todos vejam o quão bom eu sou. Só que geralmente essa cauda acaba sendo maior do que o próprio pavão. E aí é o grande problema. Porque eu não mostro aquilo que eu sou. Eu mostro aquilo que os outros devem ver. E isso é a parte ruim. Então, como eu falei para vocês, o orgulho, o egoísmo é algo que faz parte, sem nenhum constrangimento, né, Brás? É bonitão e mostra para todo mundo que é bonitão. É assim que tem que ser. Igual ao Hermes, aquela humildade assim silenciosa. Silenciosa dentro do alto-falante, né? Então temos dois exemplos aqui de virtudes, só que não, né, da nossa sala. Então, assim, é importante que nós tenhamos essa nossa vigilância. Para sabermos exatamente, né? Aliás, canta para isso, né, Hermes? Aquele passarinho vai cantar sozinho? Não, ele quer cantar para poder chamar atenção. Então é assim que funciona. Essas virtudes então vão sendo conquistadas gradualmente. Esses espíritos chamam a nossa atenção exatamente porque já estão numa condição de apontar para nós um caminho porque já passaram por ele. E nós estamos aprendendo. E aliás tem nos tempos atuais, já chegamos a falar sobre isso, nós temos uma quantidade significativa de entrevistas, palestras, publicações que falam sobre o auto-amor. E aí, de um modo geral, nós vamos pensar, mas o auto-amor é esse amor que me faz ser mais importante do que eu sou? Não. O auto-amor é exatamente o orgulho bom, o orgulho positivo, em que eu escolho para mim aquilo que vai me fazer bem. Não aquele amor equivocado, né, que nós achamos, que faz com que eu me sinta melhor do que os outros. Eu me amo mais do que os outros. Na passagem dos evangelhos, nós temos: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o tanto que eu me amo, todo o bem que eu desejo para mim, é o mesmo bem que eu desejo para os outros. Então, se o amor que eu tenho só se manifesta em detrimento da perda do outro, isso não é uma regra moral. Isso nada mais é do que a manifestação do egoísmo. Mas também tem fases. O egoísmo seria também um tema para um estudo inteiro, para uma palestra inteira. Porque o egoísmo, ele também passa por estágios. Existe aquele egoísmo destrutivo, intencional. Existe aquele egoísmo
inconsciente, nós agimos pelo impulso sem a intenção de fazer, mas acabamos fazendo. E tem aquele egoísmo que se manifesta interiormente, mas não se exterioriza. Olha só que até o egoísmo passa por estágios. Nós vimos que o orgulho inicialmente começa daquela forma mais ostensiva e vai se abrandando com o passar do tempo. O egoísmo também começa de uma forma ostensiva e também vai se abrandando. Temos então que ter, primeiro, compreendendo o que são essas virtudes, o que são esses defeitos. São aqueles 3 passos importantes. Depois que nós entendemos quais são as virtudes, quais são as imperfeições, vem então a vistoria íntima. O que eu tenho de virtude e o que eu tenho de imperfeição. É o segundo passo. Porque eu não posso identificar dentro de mim uma coisa que eu não conheço. Porque se eu não sei o que é virtude e eu não sei o que é imperfeição, eu estou agindo de acordo com os meus impulsos, do jeito que eu acho que é o jeito certo de viver, mesmo que isso me traga consequências negativas. Primeiro eu aprendo na teoria, depois eu começo a fazer uma vistoria íntima para saber exatamente quem eu sou. É aquele processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios dos deuses e do universo. E depois vem o terceiro passo, que é o trabalho. Aí nós entramos então na reforma íntima. Já sei o que é bom e o que é ruim, já sei o que tem de bom e o que tem de ruim dentro de mim, e eu já sei agora o que eu tenho que fazer. Aí vem esse trabalho de transformação, que é um trabalho lento, gradual, necessário, e todos nós estamos fazendo, mesmo que nós não percebamos. É muito mais fácil vivermos essa transformação se for uma mudança intencional. E muito mais difícil se essa mudança foi forçada pela dor. E aí nós entramos naquela máxima dentro da doutrina: ou nós aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. A escolha é nossa. Mas ainda assim respeitando as nossas limitações, como nós lembramos há pouco. Vai depender do ambiente, vai depender das minhas condições, vai depender das minhas necessidades, da minha força de caráter. Não é simplesmente assim, eu quero e pronto. Nós temos ainda muita coisa para ser trabalhada. Há necessidade, como acontece numa grande construção, de primeiro criarmos um bom alicerce, para depois levantarmos então as paredes, as colunas. Porque do contrário, se começarmos de cima para baixo, quando a gente menos esperar, tudo desmorona. E a doutrina é para nós esse concreto. Assim como outras grandes escolas filosóficas, religiosas, que vão trazer para nós esse material de primeira qualidade para formarmos esse grande alicerce. Com uma boa fundamentação, com uma boa base, e a partir dela nós fazemos então a nossa construção. Estamos nessa fase inicial da nossa construção. Mas com o passar do tempo a gente vai começar a demonstrar o resultado desse trabalho. É o maior desafio, né, Tic-Tac, que a gente tem. É sempre o maior desafio. Mas é sempre aquele gradual também. Primeiro a gente controla as nossas ações, que é a parte mais difícil. Depois a gente controla as nossas palavras. E depois a gente controla o nosso pensamento. Mesmo que a gente dentro da nossa mente passe por aquele turbilhão, aquele vulcão de pensamentos, mas ele fica quieto, aí é essa parte do aprendizado que a gente tem. Se ele fica quieto, está ótimo. O problema é quando ele se mostra, porque ele traz consequências graves. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou passar então para a Andréia, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês então. Tá? Então, passando para você, Andréia, vamos lá, nós fizemos então o nosso estudo de hoje do nosso texto